alegria a todos, aos irmãos presentes e àqueles que irão nos acompanhar no nosso canal do YouTube posteriormente. Para a nossa ambientação, convidamos a nossa querida Luísa para ler a página e depois nós faremos a prece. Carta de Ano Novo. Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Tens inimigos, faze das horas de nascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem. Se a tristeza te requisita, esqueça e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para que quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que o oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Emmanuel, livro Vida e Caminho, psicografia de Chico Xavier. Agradecemos a nossa querida Luísa. Vamos orar. Jesus, Divino Mestre, nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor, para a primeira palestra de 2024, da quinta-feira. E nós só temos a agradecer por mais esta oportunidade de trabalho e de aprendizado. Abençoa todos aqueles que estão aqui, encarnados ou desencarnados. Abençoa aqueles que estão a caminho e aqueles que não puderem vir, que possam receber a mesma bênção. E ajude, Senhor, orienta e abençoe o nosso companheiro que irá fazer a palestra nesta manhã. Que assim seja. E agora, meus irmãos, vamos para nosso estudo. Explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 1. O capítulo é Não Vim Destruir a Lei e as Instruções dos Espíritos. Item 10, A Nova Era, sendo que é a segunda parte, com o nosso irmão Alexandre Machado. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Queremos iniciar desejando um feliz ano novo com Jesus, que seja realmente um ano de renovação espiritual para todos nós, progresso moral, muitas realizações do bem, que é o que Jesus realmente espera de cada um de nós. Nós vamos dar continuidade ao estudo da quinta-feira passada. Nós estamos trabalhando o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Na parte final do capítulo, que é a parte das instruções dos Espíritos, que são mensagens mediúnicas de
benfeitores espirituais, amigos espirituais, esclarecendo sobre determinado assunto. No caso, o item tem como título A Nova Era, e é um item que se desdobra em 3 itens, né? Esse tópico, aliás, a Nova Era, se desdobra nos itens 9, 10 e 11, cada item sendo uma mensagem de um espírito diferente, mas que nós vamos ver que a tônica, o conteúdo, a ideia da mensagem é bem parecida. Nós vamos trabalhar hoje o item 10, que traz uma mensagem do espírito Fénelon, que quando encarnado foi um escritor e teólogo francês que viveu entre os séculos 17 e 18, anos 1600, 1700. E nós vamos ver que o conteúdo, a ideia que ele traz, reforça aquilo que nós vimos na quinta-feira passada com a mensagem do espírito israelita. E aí Fénelon, ele inicia dizendo: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar, quer dizer, atravessar as trevas, a escuridão. Trevas aqui da ignorância, vamos entender melhor. Esse dia foi o do advento, ou seja, da vinda, da chegada do Cristo. Depois da luz viva, a luz da verdade que Jesus trouxe, voltaram as trevas, a escuridão, a ignorância. Após alternativas, ou seja, alternâncias de verdade e obscuridade, ou seja, escuridão e ignorância, o mundo novamente se perdia. Então, não é à toa que Jesus ele é considerado a luz do mundo, porque quando ele veio há mais de 2000 anos, ele realmente trouxe uma nova luz para a humanidade à época. Todas as lições do seu Evangelho são palavras de vida eterna, porque contém verdades que são atemporais. Quando nós estamos aqui nos debruçando sobre o Evangelho e pegamos as lições de Jesus, nós vemos o quanto elas ainda são atuais e sempre serão, porque realmente são verdades eternas. E Jesus, ele vem realmente iluminar a humanidade através dos esclarecimentos, das informações, das lições, dos ensinamentos que ele nos trouxe e que tanto nos auxiliam em nossa jornada evolutiva, em nossa caminhada, que muito contribuíram e ainda contribuem para o progresso da própria humanidade. Então, é com toda justiça que ele é considerado, a luz do mundo. Só que, como Fénelon mostra que logo nesse início, após essa vinda de Jesus, trazendo luz para a humanidade, infelizmente a humanidade ela viveu tempos de obscuridade novamente, de trevas, de ignorância, porque infelizmente ao longo do tempo os ensinamentos de Jesus foram sendo esquecidos por alguns, deturpados por outros, alterados, modificados, incompreendidos, e a humanidade muitas vezes se viu realmente em meio à escuridão, à ignorância, ao fanatismo religioso, enfim. E quando nós estávamos refletindo sobre isso, nós nos lembramos da Idade Média, que é um período histórico, que vai dos séculos 4 a 15, ou seja, anos 300 até anos 1400, um período bem longo, e que não é à toa que é chamado de Idade das Trevas, da escuridão, ou seja, trevas da ignorância, porque foi um período realmente caracterizado por muita ignorância por parte da humanidade,
da fé cega, do fanatismo religioso e, como a gente falou, realmente da deturpação dos ensinos de Jesus. O cristianismo, né, nesse período, ele havia perdido a sua essência de simplicidade, de pureza, em que foram enxertadas uma série de dogmas, né, de verdades absolutas e indiscutíveis, de rituais, de cerimônias, e, enfim, né, uma série de coisas que realmente não faziam parte do cristianismo primitivo. Foi um período em que a verdade ela era propriedade de apenas algumas poucas pessoas, né, chamados iniciados ali, aqueles que tinham acesso ao conhecimento de uma maneira mais profunda. A população, o povo, as pessoas de um modo geral, permaneciam na ignorância. E havia todo o interesse de que assim fosse, para que pudessem ser dominadas, manipuladas. E isso nós vemos quando nós estudamos a própria história, né? Não estamos contando aqui nenhuma novidade, infelizmente, né? É uma triste realidade. Mas ele coloca aqui também dessa alternância entre luz e trevas, né? Luz e escuridão. E aí nós nos lembramos que tempos após a Idade Média, nós tivemos o século XVIII, anos de 1700, que foi chamado, por sua vez, de século das luzes. Porque foi justamente lá o período do chamado Iluminismo, que foi um movimento filosófico, cultural, enfim, em que se procurou trazer novamente luzes de conhecimento para a humanidade, tirando a humanidade daquelas trevas de ignorância, através principalmente do conhecimento filosófico e científico, que estavam bastante em alta nessa época, através do uso da razão, da lógica, do raciocínio, e através disso toda uma mudança, inclusive, na forma de encarar a religião. E só que, como o Espírito aqui coloca, aí, novamente, trevas de ignorância, porque, por outro lado, se a filosofia e a ciência colaboraram, trazendo muitos benefícios e conhecimentos para a humanidade, acabaram indo para um outro extremo, levando muitas vezes à incredulidade, à descrença. Foi a época que se colocava, né, alguns filósofos colocavam que Deus havia morrido, ou seja, que não existia, e uma série de outras coisas. Então, saímos do fanatismo religioso e caímos no materialismo, né, nessa questão da incredulidade. Então, a humanidade havia encontrado um meio termo, porque o ponto de equilíbrio não está no extremo nem no outro, está no meio. E aí ele prossegue. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir a verdade. O mundo está abalado em seus fundamentos. Revoará, ou seja, ecoará fortemente o trovão. Sede firmes. Então, nesse contexto aí de valorização do conhecimento filosófico científico, mas levando para um outro extremo, como a gente falou, né, do materialismo, nós temos no século XIX, anos de 1800, né, o surgimento do Espiritismo, mais especificamente em 18 de abril de 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O Espiritismo ele surge justamente nesse momento em que a humanidade se encontrava um tanto perdida ainda em meio a tanto conhecimento filosófico e científico de uma forma exagerada e materialista. E o Espiritismo ele surge trazendo novas luzes de conhecimento para a humanidade.
conhecimento espiritual, da realidade do espírito imortal, anunciando assim uma nova era, que é o nosso tema, o nosso tópico, para a humanidade, que é a era do espírito imortal, combatendo o materialismo que estava com toda a sua força, com todo o seu vigor, mas que por sua vez também trazia prejuízos. Não era só o fanatismo religioso lá da Idade Média que trouxe prejuízos para a humanidade. O materialismo lá do século XVIII, XIX, também trouxe prejuízos para a humanidade. E conforme nós vimos nesse mesmo capítulo, em itens anteriores, o Espiritismo, ele justamente vem a ser esse traço de união, esse elo, fazer essa ponte entre a ciência e a religião, para que pudesse realmente se unir e colaborar com a humanidade, contribuir para o progresso da humanidade. Porque já dizia Einstein que a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. Precisam estar caminharem juntas. O Espiritismo, por ser mais do que uma religião, é uma doutrina que tem um tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso, cumpre bem essa finalidade. E veio no momento certo. Continuando, no parágrafo seguinte, Fénelon coloca, ele vai falar mais sobre o Espiritismo. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta, se baseia nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Então ele nos lembra, conforme nós vimos também na semana passada, que o Espiritismo, ele é a terceira revelação divina, a terceira revelação das leis de Deus. Nós tivemos a primeira, um decálogo através de Moisés, a segunda, o Evangelho, o cristianismo através de Jesus, e a terceira, o Espiritismo, através dos Espíritos que vieram trazer informações, conhecimentos e esclarecimentos tão importantes para todos nós, para toda a humanidade. E como o Espiritismo, ele, como aqui coloca, é de natureza divina, ou seja, vem da parte de Deus, ele tem um fim, uma finalidade útil, providencial. É a providência divina agindo em favor do progresso da humanidade. Por isso que nos oportunizou a vinda, o surgimento do Espiritismo no século XIX, no momento em que ele se fazia muito necessário, que já estava na hora da humanidade acordar, despertar para a realidade espiritual da vida. Entender que existe algo além do aqui e agora. Que nós somos muito mais do que isso aqui, o corpo físico. Estava mais do que na hora da humanidade acordar, despertar. E aí ele prossegue. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava, ou seja, resultava em proveito do espírito das trevas, da escuridão, da ignorância. Uma outra forma de ignorância. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, que são pessoas perseguidas ou mortas por causa de um ideal, da fé, ou algo nesse sentido. Então, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio esse reino do Cristo.
cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Então, conforme nós vimos falando, no século XIX nós temos aí, com toda a força, essa ciência materialista. Então havia a necessidade do progresso, não apenas intelectual, que já estava ocorrendo, porque a filosofia e a ciência estavam colaborando para isso, mas também do progresso moral, que era algo que estava bem de lado, aspecto moral. Como a religião à época estava muito desacreditada por todas aquelas atrocidades que haviam ocorrido na Idade Média, então esse aspecto moral ele estava um pouco negligenciado, um pouco esquecido, desprezado, né, pela humanidade de um modo geral, e havia necessidade de resgatar também esse lado, a importância do progresso moral junto com o intelectual, e o Espiritismo justamente vem fazer esse papel, mostrando que nós somos espíritos imortais, que tivemos e teremos diversas reencarnações, existências corporais, estamos em processo evolutivo, e esse processo evolutivo se dá nos dois aspectos, intelectual e moral, até um dia alcançarmos a perfeição, que é o nosso destino final. Perfeição relativa, porque absoluta, claro que só a de Deus. E Fenelon, nesse trecho, ele vem a nos fazer um convite, ele se dirige a nós cristãos, para que nós possamos cooperar com Jesus na implantação do seu reino de amor e paz aqui na Terra. Afinal, já se passaram mais de 2000 anos. Mas sabemos que é um processo que está em processo. Que esse reino de Deus está sendo implantado gradativamente. Mas quanto mais cooperação, quanto mais pessoas conscientes da necessidade de colaborar com Jesus nesse processo, esse processo ele vai se dar de forma mais rápida. Esse reino de paz e amor, ele vai se implantar aqui na Terra com mais rapidez, com mais celeridade. Continuando ainda no mesmo parágrafo, tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável, ou seja, indescritível alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente, bastante. Dobrai-vos, quer dizer, curvai-vos a rajada, ventania forte, que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, ou seja, derrubados. Isto é, preparai-vos, e não imiteis as virgens loucas, uma referência à parábola das 10 virgens, que daqui a pouco a gente vai trazer, vai relembrar, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. E aí, nós temos, nesse trecho, nós vemos a importância de, como Fenelon nos mostra, nos convida de buscarmos Jesus. Precisamos buscar Jesus com fé, com amor, com alegria. Alegria de quem conhece Jesus. Alegria de quem estuda o seu Evangelho. Afinal, precisamos lembrar que a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. E quem é que recebe uma boa notícia? Então precisamos ficar felizes de termos essas notícias maravilhosas através do Evangelho de Jesus. E é feito aqui, ele faz uma referência à parábola das 10 virgens, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. É uma das histórias contadas por Jesus, em que Jesus diz que o reino dos céus ele é comparado a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontro
de combustível para a lamparina. As prudentes se preveniram e levaram azeite. E aí o noivo demorou a chegar e elas acabaram, todas elas adormecendo. À meia-noite se ouviu um grito: eis o noivo! E aí todas saíram ao seu encontro. Elas se levantaram para preparar as suas lamparinas. Só que aí as tolas viram que a lamparina estava lá querendo apagar e disseram às prudentes, pediram azeite, dai-nos vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. E as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide aos que vendem azeite e comprai o que necessitais. Então, recomendaram que nós fossem comprar, porque podia não dar para todas. E enquanto as tolas foram comprar o azeite, veio o noivo. E aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Depois vieram as outras virgens, as desprevenidas, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus termina a parábola, de contar a parábola, dizendo: portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E aí, voltando para cá, para a mensagem aqui de Fênelon, nós vemos, através da parábola, e por isso que ele lembra dessa parábola, se refere a ela, a necessidade de vigilância e de preparação para essa nova era da humanidade, que é simbolizada na parábola pela chegada do noivo. A chegada do noivo simboliza essa nova era para a humanidade, para a qual temos que nos preparar. As virgens, as noivas, somos todos nós, toda a humanidade. E que virgens, que noivas somos nós na parábola? Aquelas desprevenidas, despreparadas, ou as prudentes? Aquelas que se prepararam e se abasteceram com azeite, azeite das virtudes cristãs. Essa é a nossa forma de nos prepararmos para essa nova era, cultivarmos as virtudes cristãs, que Jesus nos ensinou, num processo de auto-iluminação. E aí, partindo do último parágrafo, ele diz: a revolução que se apresta, se prepara, é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros, trabalhadores, esclarecidos e ardorosos, fervorosos, entusiasmados, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois do grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Então, nos lembrando dessa fase de transição planetária, essa fase evolutiva por que passa a Terra, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, em que está havendo sim e precisa haver uma revolução, não material, meus irmãos, mas moral, uma transformação moral da humanidade a partir da nossa própria autotransformação. Então, os bons espíritos, como Fênelon, tantos outros, eles nos estimulam a colaborarmos com esse processo, fazendo a nossa parte, por menor e mais simples, como aqui coloca, que sejamos o grãozinho de areia que vai compor essa montanha maravilhosa da humanidade renovada. E aí nós nos lembramos aqui, quando falou da voz humilde, do trecho de uma música da nossa querida companheira Maria Elza Descarte, intitulada O Que Fazes, em que ela diz, no trecho da música: onde está a tua voz que o mundo não te ouve? Se já percebes que tudo devia ser tão melhor, o que fazes?
O que trazes do teu coração para dividir? Então é o convite para que façamos a nossa parte. E ele prossegue: assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, formigueiro, e imperceptíveis animaizinhos, muitas vezes invisíveis a olho nu, microscópios, não elevam continentes. Então esse trecho nos mostra, Fenelon está nos mostrando aqui, que ninguém deve se menosprezar, se sentir inútil. Ninguém é inútil. Todos são importantes, todos têm o seu valor e todos podem colaborar, auxiliar na construção de um mundo melhor, na construção dessa nova era para a humanidade. Nem que seja simplesmente se melhorando. De repente eu não consigo fazer grandes obras de bem, de caridade. Eu não sou capaz de repente fazer um abrigo, de iniciar um trabalho social de grande vulto, mas eu sou capaz de me tornar uma criatura melhor. Já é muita coisa. Porque se eu me melhorar, você melhorar, cada um se melhorar, a humanidade se transformará. Essa nova era chegará mais depressa. E aí ele termina a mensagem, Fenelon conclui dizendo: começou a nova cruzada. Cruzada foi uma expedição militar, religiosa, que ocorreu no passado, dos cristãos, na época, os católicos, combatendo lá os muçulmanos islâmicos de determinada região, retirando, enfim. E que nós sabemos, quando a gente estuda história, as cruzadas não foi algo bonito, porque houve muitas mortes em nome de Jesus, o que é pior ainda, em nome de Deus. Só que olha o que Fenelon fala: começou a nova cruzada, não dessa forma. E aí ele continua: apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Então não é como foi lá no passado, de forma violenta, sanguinolenta. Não é dessa cruzada que ele está falando. Não é dessa expedição de fé. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. E aí ele se refere aqui a São Bernardo. E aí, pesquisando, nós encontramos que São Bernardo foi um abade, ou seja, um monge superior francês viveu entre os séculos 11 e 12, ou seja, anos 1000, 1100, e bastante experiente em resolver cismas, divergências dentro da própria igreja. Olha que importante. Então, era alguém que era um pacificador. E Fenelon diz que nós somos modernos São Bernardos, mostrando que esse deve ser o nosso papel, porque nós somos modernos discípulos e apóstolos de Jesus. Ou seja, esse deve ser o nosso papel, a nossa colaboração. Nós vemos aí a necessidade de promover a paz e favorecer o progresso da humanidade, de todo o planeta Terra. Devemos colaborar, contribuir para isso. Precisamos promover uma guerra, uma revolução, sim, mas interior. A chamada reforma íntima, a nossa renovação moral. É dessa forma que nós conseguiremos fazer do mundo em que vivemos um mundo melhor, um mundo de paz, e como há necessidade da paz, não é verdade, meus irmãos? E isso vem muito ao encontro do nosso projeto educativo doutrinário do céu, que para esse ano de 2024, em que nós estamos nos inspirando, nós estamos nos baseando numa campanha da FEB, da Federação Espírita Brasileira, intitulada Construamos a Paz
promovendo o bem. Então, nas nossas reuniões públicas de sextas-feiras, em vários meses do ano, nós teremos temas voltados para a paz e para o bem, que é o que deve caracterizar essa nova era para a humanidade. Nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje deixando como mensagem final o vídeo da música São Chegados os Tempos, da nossa companheira Clara Gomes, lá do Movimento Espírita de Petrópolis. Na semana passada nós encerramos falando a letra da música. Hoje nós trouxemos o vídeo com a música e belas imagens, que nós possamos ver e refletir. Muita paz. São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Agradecemos ao nosso companheiro Alexandre pela palestra, pelo vídeo. Vamos continuar conectados com Jesus, o nosso Mestre.
rogando-lhe que abençoe todos aqueles que aqui estão, que trazem em seus corações alegrias ou tristezas, angústias ou esperanças, mas que neste momento sejam tocados pelo bálsamo divino, que vem do laboratório de Deus, manipulados os fluidos pelos espíritos superiores que coordenam este trabalho belíssimo. Nós queremos agradecer pelo trabalho no bem, pela inspiração do Evangelho a nos impulsionar para o progresso espiritual. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, meus espíritos, por este momento. Que assim seja. Possamos retornar aos nossos lares em paz e até a próxima semana. Muito obrigada.